Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais esse bate-papo aqui sobre gestão. Estou aqui com o nosso diretor, o Dimas Facioli, para a gente conversar um pouquinho sobre tecnologia, sobre gestão, sobre RH. Fica com a gente que eu acho que esse bate-papo vai acrescentar muito para você. Tudo bem, Dimas? Tudo certo, tudo em ordem. Tudo. Vamos discutir agora um assunto que eu quero muito saber a sua opinião e nós somos indagados o tempo inteiro. Dimas, como, na sua visão, que o RH pode trabalhar e auxiliar nos processos de desenvolvimento tecnológico dentro de uma empresa? Qual que é o papel do RH, na sua visão, nesse desenvolvimento tecnológico acelerado que nós estamos vivendo agora dentro dos negócios? Nós falamos no primeiro programa aqui de 30 anos da Facioli, e há 30 anos atrás não tinha nenhum recurso, zero recurso. Tinha... Enfim, uma máquina de escrever elétrica e calculadora. Né? Isso a gente tinha bastante papel, enfim. Hoje o RH tem todos os recursos que ele quiser, todos os recursos tecnológicos estão à disposição de recursos humanos. Então ele tem ferramenta de avaliação técnica, ele tem ferramenta de avaliação comportamental, ele tem plataforma de recrutamento e seleção que facilita a vida dele astronomicamente. Quando nós começamos a Facioli, por exemplo, tinha 40 mil currículos. Como é que faz gestão de 40 mil currículos físicos, sabe? Então é óbvio que tinha um currículo lá que estava amarelo já, então isso é horroroso, né? Tinha que ter muito arquivo. Tinha mais espaço para arquivo na empresa que para funcionário, para consultor. Exatamente. Então, assim, e como é que manipula tudo isso, né? E eu ainda vejo o RH fazendo isso hoje em dia. Então, ele tem muito ferramental, por exemplo, ferramental para treinamento e desenvolvimento, que não tinha nada no passado, né? Enfim, tinha que ficar escrevendo e perde essa informação, depois não vem. Então, assim, o RH tem que trazer para dentro da organização tudo aquilo que é tecnologia para ele poder ganhar produtividade. A palavra das organizações hoje, do mundo todo, o Brasil é um dos países mais improdutivos do mundo, né? A gente precisa ganhar em produtividade para a gente elevar nosso PIB, a gente precisa ganhar em qualidade, em informação para a gente elevar o nosso PIB. Então, o RH hoje precisa aproveitar todo esse ferramental que está à disposição dele para ele poder ganhar em produtividade e ganhar, obviamente, em análise, né? Para ele poder ajudar a organização. O que eu preciso fazer de treinamento aqui? Está aqui, está na mão. Sim. É isso aqui que você precisa para qualquer gestor, né? Seja em qualquer área da organização. Se ele tiver informação analisada, ele consegue dar uma solução para a empresa, né? E você, sempre quando a gente discute essa questão de produtividade, sempre também vem à tona a questão de ferramental, né? Pô, determinado país é mais produtivo, mas tem muito acesso também a mais ferramentas, mais tecnologia, e isso influencia com certeza na produtividade. Só que uma coisa é fato, né? Sem qualificação, nós podemos pensar na ferramenta tecnológica que nós quisermos dentro do ambiente organizacional. Só que vai faltar gente para usar, né? Exatamente. Assim, a gente não pode reclamar daquilo que os países desenvolvidos têm, porque nós temos a mesma coisa. E temos acesso via internet, por exemplo, a gente acessa isso e acessa de uma maneira muito rápida. E isso está tudo traduzido aqui também, né? A gente nem precisa ficar fazendo o processo de tradução. Então, de fato, assim, as pessoas precisam se preparar, o RH precisa se preparar, assim como todas as outras pessoas precisam se preparar dentro da organização. Mas eu diria que a área de recursos humanos, o gestor de RH, o diretor de RH, as equipes de recursos humanos são as principais responsáveis por trazer isso para dentro da organização. Seja para qualquer área de dentro da organização, ela precisa ser... Ela não pode ser a barreira em relação à tecnologia. Ela precisa ser a precursora disso, né? Ela precisa fazer com que aquilo de fato entre dentro da empresa, porque a empresa às vezes demora muito para adotar e acaba ficando para trás, ela acaba ficando mais improdutiva, ela não ganha o dinheiro que ela deveria ganhar, ela não tem a rentabilidade, o lucro que ela deveria ter, porque ela não adotou determinadas tecnologias e o RH não é a área de TI, sabe? TI vai dar todo o suporte, TI consegue analisar se precisa, se não precisa, se aquilo é bom, se não é, o que falta, se tem IA, se não tem IA, etc.
vai conseguir dar todo esse suporte para a organização, mas RH, ele precisa, enfim, ser o vendedor dessa ideia de tecnologia dentro da organização. Você disse muito bem essa questão de trabalhar a venda, né, de um projeto dentro da organização e as pessoas comprarem, né, entre aspas, essa ideia e colocar isso aí de fato para rodar. Só que muitas vezes acaba se confundindo, né, Dimas? O pessoal acredita que é uma responsabilidade exclusiva do RH conduzir os processos de mudança dentro da empresa, né? E muitas vezes o RH e a alta gestão é cobrada por isso exclusivamente. E os gestores, muitas vezes, de outras áreas, né, acabam não se responsabilizando em relação ao projeto. Salvo aqueles que eventualmente são os donos do projeto, né? Mas muitas vezes ou não sabem como conduzir ou não trazem para si também responsabilidade. É bom a gente lembrar que o RH também não é responsável por tudo dentro do negócio, né? Tem uma corresponsabilidade, vamos dizer assim, das outras áreas também, né? Dos outros gestores, né? Você sabe que eu sempre digo isso, que o RH é o gerente, né? O gerente é o diretor daquela área especificamente. Sim, então, sim. eu tenho inúmeros RHs dentro da Sim. organização. Imagina que eu tenha 3 grandes diretorias lá, eu tenho pelo menos 3 diretores de RH, mais os gerentes todos estão, são eles o RH. O RH como área é um RH que dá suporte para tudo isso. É óbvio que ele precisa ser amplamente, ele precisa ser aberto para aquilo que é novo e ele precisa entender do negócio, né, de qualquer um dos negócios que estão lá. Mas, de fato, quem faz a gestão das pessoas é o líder imediato dele, né? É óbvio que o RH precisa ver se esse líder está pronto, está preparado, se falta algum recurso para ele, se ele está dentro da política da organização, enfim, dentro daquilo que é comum para a organização também, né? Se ele está atendendo aos requisitos relacionados à cultura da organização também. Então, isso é responsabilidade do RH. E alertar, e dar suporte para essas pessoas. Mas o RH é o líder imediato da pessoa. Né? A gestão da tecnologia, desses processos de trazer soluções tecnológicas para o negócio. A gente esbarra o tempo inteiro nisso quando a gente vai trabalhar dentro de uma empresa. Eu usei a palavra esbarrar mesmo, como se fosse uma barreira à implantação, eventualmente até na alta gestão. Não são todos os RHs que têm autonomia, né, para implementar soluções tecnológicas, eventualmente do jeito que gostariam, não para outras áreas, não. Falo para processos próprios mesmo. Né? Eventualmente não tem tecnologia, não tem... E a alta gestão tem um papel fundamental, né, Dimas? Até para trazer o peso devido a esses projetos, né? a trazer até a visão da governança a respeito de como essas soluções tecnológicas devem ser implementadas, né? Sim, exatamente. Eu acho que você tem inteira razão em relação a isso, mas deixa eu te fazer uma pergunta que eu também às vezes me pergunto muito, né? Será que, assim, eu às vezes percebo, posso estar com uma visão um pouco distorcida em relação a isso, mas de maneira geral, a gente encontra um certo medo, né? Tanto do gestor de RH, como do gestor, como do diretor, de trazer alguns temas à tona, né? Porque aquilo... o presidente não gosta muito desse assunto, ele não gosta muito de tocar, mas a gente tem, por exemplo, hoje a questão do ESG, né? Sim. E a gente precisa trazer esses eventos à tona, precisa acabar carregando essa bandeira. E, obviamente, que toda vez que você carrega uma bandeira dentro da organização, você corre determinados riscos. Você não acha que, de maneira geral, também a gente tem gente que tem medo de correr risco dentro das organizações? Com certeza, com certeza. E muitas vezes por insegurança e se enxerga dentro de um contexto, às vezes se enxerga com ou gap de competência para poder conduzir determinados projetos, ou receio de onde esses projetos de inovação, não vamos falar nem de inovação, vamos falar, por exemplo, até eventualmente do ESG que você comentou, para onde eles podem levar a empresa, né? Que caminho que a empresa pode seguir. Então, a gente vai tatear coisa nova, né? Nós vamos tatear diversidade, nós vamos tatear aqui objetivos de desenvolvimento sustentável, nós vamos começar a tocar nos impactos que o nosso negócio faz no meio ambiente. Será que nós estamos dispostos a ver os impactos que nós estamos gerando no meio ambiente também? Então, existe uma série de receios, né, dentro das empresas em relação a que passo que eu dou, né? Que caminho que eu dou. E também, Dimas, a gente bateu um papo sobre isso já num outro podcast, quando nós discutimos aí os 30 anos da Facioli, e nós discutimos também que não é sempre que a empresa está disposta a comprar a ideia de determinado projeto, né,
por uma série de fatores, ou por receio de mudar mesmo, ou aquele público que está lá, igual você havia comentado, né? Eu conheço determinadas pessoas há 30 anos, então às vezes a pessoa está há 30 anos, está assumindo outra geração, mas a nova geração pensa diferente dos 30 anos, né? Então é importante também trabalhar todo esse processo de gestão da mudança dentro do negócio, acompanhar a evolução não só do mercado, mas do público interno também para ver, né? Eu quero ser igual ao mercado, quero implantar ESG, eu quero implantar tecnologia, mas o meu público interno como ele é, né? Olhar a questão da cultura interna, são questões que são importantes a gente pensar no negócio. São importantíssimas, né? E a gente começou a falar aqui da questão de tecnologia, né? E assim, se a gente resumir essa nossa conversa só a questão de tecnologia para a gestão de pessoas, a gente, de novo, tem um caminhão de soluções, né? E, às vezes, a gente olha para a empresa fala, a gente não está no momento adequado. Não é nem no momento de recurso, né? Não é nem no momento financeiro adequado. O meu pessoal não está preparado. Nunca vai estar preparado se você não implementar. Assim como não vai estar preparado para você implementar um ERP, por exemplo. Eu quero implementar um ERP, mas meu time não está pronto. Não está pronto. Ninguém está pronto em momento nenhum. É importante que as empresas saibam disso. Então, você precisa assim, dar o pontapé inicial para as pessoas ficarem prontas. E você vai assumir a responsabilidade, de fato, de preparar essas pessoas e até de, eventualmente, errar na calibragem, de repente. Falar, eu fui muito rápido nessa implantação, mas nunca deixar de implantar, né? Nunca deixar de... Porque se você está fazendo um processo sem automação hoje, você está gastando muito mais tempo do que o seu concorrente está gastando. E você está fazendo com pior qualidade. Imagina, por exemplo, você fazer o controle de vendas, por exemplo, o controle de toda a tua equipe comercial, de meta, de objetivo, etc., em planilhas de Excel, sabe? Mesmo que seu sistema consiga fazer todo o processo de venda lá, você, na hora de calcular a comissão, tem que recorrer a uma super, hiper, mega, eu não estou falando bobagem, porque você já viu isso junto comigo, planilha que, sei lá, uma hora desaparece. Sim. Ou, sei lá, quem inventou ela não sabe mais para que serve aquela coluna. Então, assim, isso é tecnologia, isso é inovação dentro das organizações. Então, se eu estou recorrendo a isso ainda, eu estou gastando mais tempo e mais dinheiro do que o meu concorrente. Então, eu preciso avançar, eu preciso ser igual do ponto de vista de recurso. E eu acho que a coragem que os gestores, de uma maneira, precisam ter, tanto os de RH como de outras áreas, os de RH olhando para as soluções de RH, levar para essa discussão, né? Como você falou, nós vamos trabalhar com governança agora. Agora nós vamos ter que... E assim, não significa que a empresa não tenha já. Às vezes a gente chega dentro da empresa e fala, não vou implantar ESG, e fala, você já tem todas as práticas de ESG. Já tem boas práticas. Você só precisa certificar tudo isso e mudar uma coisinha aqui, uma coisa ali. Às vezes a empresa tem medo de fazer isso, né? A organização acaba tendo receio de fazer isso, porque vai mexer em temas que eu não queria mexer, mas eles já são ali, né? Sim. A maioria das empresas, você sabe disso, que a gente assessora, tem um conselho, mesmo que seja um conselho familiar, ela trabalha com isso, ela trabalha numa linha de acompanhar pelo menos aquilo que é exigido dele, né? Então, às vezes, eu preciso de um conselho para poder acessar um recurso financeiro, de capital terceiro, por exemplo, e aí a empresa acaba obrigatoriamente fazendo isso e acaba não adotando ferramentas que são ferramentas que vão ajudar ela num processo de evolução de produtividade, por exemplo. Realmente. Recentemente eu estava lendo um artigo, inclusive científico, né? Para eu poder trabalhar dentro do meu trabalho de conclusão de curso, de pós-graduação, e eu estava vendo que os principais autores do mundo, assim, principalmente quando a gente discute adoção de tecnologia, e não estou falando só de RH, a gente pode trazer para o RH, mas não estou falando só de RH, eles destacam como um dos principais ganhos que a tecnologia traz para o negócio é a possibilidade das pessoas atuarem em processos que, de fato, geram valor, geram riqueza para o negócio. Então, tudo aquilo, partindo do princípio assim, tudo aquilo que dá para nós automatizarmos dentro do negócio é uma tarefa essencialmente operacional, que está sendo feita por um computador, e aí ele vai automatizar aquilo ali. Então, coisas que as pessoas se dedicavam tempo, igual antes igual você falou lá, a gente tem uma base de currículos lá com não sei quantos mil currículos na Faciola. 40 mil.
Tinha que ter uma pessoa em determinada hora ali para separar esses currículos, organizar, né? E hoje essa pessoa, ao invés dela fazer isso, ela vai analisar qual competência as pessoas têm. Então, ao invés da gente perder tempo olhando quantos currículos eu tenho e separando esses currículos, hoje a tecnologia nos permite olhar o nível de competência adequado para determinada vaga, para que a pessoa tenha ali um encaixe, né? Um match, ali, igual a gente usa muito hoje, perfeito entre o que eu quero dentro da minha empresa e o que o mercado me oferece, por exemplo, né? Então, a gente precisa ter ciência, acredito, dentro dos negócios, que a automatização de processos, trazer tecnologia para o negócio, vai permitir que o meu time trabalhe em outros processos que são, de fato, geradores de riqueza para a empresa. Exatamente. Isso é ganho de produtividade. Isso é ganho... Enfim, eu estou... não vou despender recursos como uma pessoa ou mais que uma pessoa para ficar separando currículos, que é o exemplo que você deu ali, e nem para ficar fazendo input de nota fiscal no sistema, por exemplo, né? A gente já, assim como as companhias aéreas, a gente já trabalha para eles, compra passagem, paga, daqui a pouco despacha a mala, daqui a pouco a gente vai pilotar o avião. Então, a mesma coisa, assim, tem coisas que o usuário pode fazer, né? Então, quando você fala de um currículo, é ele que está imputando os dados lá, é ele que tem o interesse de atualizar o currículo dele, né? Porque ele quer trabalhar dentro da sua empresa. Então, você não precisa ter esse serviço que te dá só custo. Ele não te dá, como você disse, ele não vai te dar ganhos, né? Ele não vai ser produtivo, né? Então, é importante que as empresas olhem para isso. E também que elas olhem muito, e aí é um papel muito fundamental dos gestores, né? A gente está falando de RH, é o quanto ele precisa preparar esse time para as novas tecnologias, né? Às vezes eu não estou utilizando nem 50% enfim, daquilo que eu tenho à disposição, porque as pessoas não estão prontas e eu nem sei como preparar elas. Então, eu preciso preparar elas, inclusive, para o processo de mudança, né? Às vezes a aceitação é mais importante do que ela saber como fazer, né? Como utilizar aquele recurso de maneira eficiente. Né? É a famosa frase que a cultura é como a estratégia no café da manhã, né? Exatamente. Eu posso implementar a melhor estratégia do mundo. Se meu time aqui for reticente em relação a ela, dificilmente nós vamos conseguir conquistar alguma coisa com ela. Não vai, eu só vou gastar recurso, tempo e paciência, né? É verdade, é verdade. É bastante complexo, né? Enfim, essas questões todas, enfim, olhando elas dentro de um mesmo tema, né? Mas a gente, de novo, precisa compartimentar esses temas, né? Então, é importante, por isso que a gente faz planejamento, né? Senão a gente não precisaria fazer planejamento. Eu destrincho lá os assuntos e vejo o que eu vou fazer, quais as ações relacionadas àquele determinado assunto, em que tempo, com que recurso, né? Então, é importante, assim, a gente trabalhar essa questão e planificar ela ao longo do tempo, né? Que tipo de... Então, tudo aquilo que tem reflexos, né? Então, eu vou implantar uma tecnologia nova, quem eu preciso treinar, o que eu preciso treinar nessa pessoa, como é que ele faz a análise agora, né? A outra coisa que a tecnologia traz é essa capacidade de análise, é muito grande, porque o dado já está ali, né? Eu não preciso ficar imputando o dado. Eu falo, não, o dado está aí, só faz a análise dele, né? Exatamente. E às vezes eu não consigo tirar a pessoa de imputar dados para análise, e aí ela está despreparada, ela pega um relatório e fala, e agora, o que eu faço com isso? Todas as informações estão aí, mas você analisou? Eu falo, não, está tudo aqui. Eu falo, não, precisa analisar, me dê uma solução, né? Então, às vezes as pessoas, preciso treinar as pessoas para ter capacidade de resolver, enfim, ou de analisar de fato, né? Essa capacidade analítica e a inserção da tecnologia nos processos das empresas, eu acredito que seja uma situação sem volta. E eu estava assistindo, quando eu estava tendo a oportunidade, de uma apresentação de um profissional especialista em inteligência artificial, e ele colocou no início ali da apresentação dele, ele colocou uma peça de teatro, e a peça de teatro era uma peça muito antiga, né? Inclusive a foto era preto e branco, tudo, do cartaz da peça, e na peça tinha um robô, e o robô ali, ele ia trabalhando, era feito de lata, né? Uma coisa bem rústica. E ele ia expulsando as pessoas do palco como se expulsasse elas do mercado de trabalho. Quer dizer, lá em 1900 e pouco, o pessoal já morria de medo. Fala, vai entrar robô, vai substituir todo mundo vai ficar desempregado. E não é essa a verdade, né, Dimas? Na verdade, os robôs, eles vêm, a tecnologia vem, a inteligência artificial vem para trabalhar em processos que são exageradamente
rotineiros, né, operacionais, e vão permitir que as pessoas também trabalhem seu desenvolvimento para trabalhar em processos mais complexos, né, que são mais geradores de riqueza para os negócios, que são mais geradores de crescimento para elas mesmas também, né? Como você enxerga esse processo de adoção de tecnologia nos negócios? Sempre me pergunto se a tecnologia tira emprego, né? A tecnologia transforma o trabalho, ela não tira emprego. A gente vai trazer, nós vamos tentar, vai tentar trazer aqui um profissional que vai falar disso, né? Que é um Sim. cliente nosso, enfim, ele transformou a organização e a organização gera muito mais emprego hoje do que gerava no passado, como ela era, né? Então, assim, a automação tá para a gente ganhar produtividade, então eu consigo produzir muito mais coisas no mesmo tempo, né? Então, as máquinas conseguem fazer isso, por exemplo, do que as pessoas conseguiriam, então isso acaba enfim, gerando mais riqueza para a organização, mas ela transforma as pessoas. Então, a pessoa não precisa ser o operador daquela máquina mais. Ele precisa analisar os resultados que aquilo está trazendo, ele precisa analisar a qualidade do que ela está produzindo, ele precisa entender de custos do processo para ver se o processo está adequado, ele precisa entender de treinamento, porque ele precisa treinar as pessoas para conseguirem adotar ou entender aquele processo, né? Então, o cargo se transforma. Se a gente pegar, por exemplo, o exemplo do operador de colhedora de cana-de-açúcar aqui da nossa região, né? Então, ela é muito mais produtiva do que um homem só, né? Sim. Mas aquele homem se transformou no operador da máquina, né? Então, óbvio que eu não tenho trabalho para todas as 800 pessoas que a máquina substitui, mas essas 800 pessoas adquiriram outras habilidades, como manutenção da máquina, como operação da máquina, como atividades até de análise, né, dos processos. Hoje a gente tem profissões ligadas a todas as informações que a máquina produz, por exemplo, né, quanto ela está trabalhando por hora, quais se ela teve problema de manutenção, se ela precisa ir para manutenção ou não, se ela está sendo mais produtiva ou menos produtiva do que a outra máquina. Então, esses empregos se transformaram e vão se transformar. É óbvio que se eu não estiver pronto para transformação, eu vou sair do mercado, vou ser expulso pelo robô de lata, como você deu o exemplo aí do cartaz lá da peça de teatro, né? Então, o que as pessoas precisam entender é que elas precisam se transformar, porque senão, de fato, não tem trabalho para elas. E realmente, quando a gente vai bater um papo com profissionais de outras áreas e nós discutimos a questão da transformação digital e nós colocamos um slide lá na apresentação de transformação digital, né? Tem muita gente que pensa, isso aí não faz parte do meu negócio, né? Mas faz parte de absolutamente todos os negócios, né? Você acabou de citar no agro o operador de colhedora lá de hoje, ele não é o mesmo operador de colhedora de anos atrás, ele tem que saber lidar com uma série de equipamentos tecnológicos, tudo, e de certa forma melhorou a qualidade do trabalho dele também, né? Ele está trabalhando utilizando uma máquina mais moderna, se sente mais valorizado, tem mais conhecimento, tem a possibilidade de trabalhar em processos diferentes. Isso vai enriquecendo a capacidade das pessoas de se desenvolver e a alternativa de trabalho para elas também, né? Não, sem dúvida. A gente, outro dia eu estava vendo um estudo, né, sobre essa questão de quanto é que a gente cresceria o nosso PIB se a gente conseguisse alcançar as notas médias, né, enfim, do estudo de formação educacional no mundo todo, né? Uhum. Então, se a gente tivesse as médias mundiais, né, que não são médias de países como o nosso, de países desenvolvidos também, a gente cresceria 2% o nosso PIB. Então, assim, essa questão da formação, da educação, da preparação precisa ser mais do que uma política pública, né? Precisa ser uma política minha, né? Precisa ser uma política da minha organização para transformar aquelas pessoas em pessoas que consigam atuar nesse modelo que é o modelo tecnológico. Se eu fosse um profissional de RH, Dimas, chegasse para você hoje e falasse assim, Dimas, estou com muita dificuldade de digitalizar os processos aqui dentro da minha empresa, eu acho que isso vai custar um absurdo, eu não tenho condições de fazer. O que você acha que eu deveria olhar como profissional de RH para contribuir para que os meus processos fiquem mais tecnológicos, agregar mais valor nas outras áreas, porque a gente vai poder se dedicar a coisas que geram muito mais riqueza para o negócio?
quais dicas você daria para mim, para eu poder implementar processos, auxiliar as outras áreas a se desenvolver? Onde deve estar o olhar desse gestor hoje? Eu falei aqui antes, enfim, acho que essa questão do olhar, o RH olhar para o futuro, ele tem que estar com o olho sempre no futuro, né? Então, assim, se ele quiser essa resposta concreta, ele precisa ver o que a empresa vai precisar. Daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos, né? E aí ele traz qualquer solução tecnológica, mesmo que ele erre na solução tecnológica inicialmente, ele precisa trazer. Então, ele precisa transformar o RH dele num RH digital. Ele precisa dar a oportunidade do empregado olhar o olerite dele no tablet dele, no celular dele, por exemplo. Ele precisa dar a oportunidade do empregado dele digitar quando é que ele quer as férias lá no computador, no celular dele. Ele vai lá, entra lá na senha dele, fala, eu quero sair de férias aqui. O próprio sistema vai dizer para ele se pode, se não pode. Fala, pode, você pode sair porque está programado. E, assim, acho que até o sistema pode gerar as férias para o empregado depositar o dinheiro na conta dele, etc. Então, dá para automatizar tudo isso. Imagina quanta burocracia e quanta gente ele precisa para ficar fazendo isso. E quando ele pode trabalhar com análises, né, depois, né, se a pessoa precisa de formação, se ela está sendo mais produtiva, enfim, que tipo de suporte ele de ter tempo para poder dar suporte para os outros gerentes. Às vezes a gente encontra RH que não conversa com os gerentes, né? Verdade. Porque fica fazendo um monte de burocracia que não precisa. Sim. Então, assim, olhe o que sua empresa vai precisar daqui a 5 anos e ter uma solução agora. O mercado está cheio de soluções, então é possível. E é possível você trocar, substituir isso rápido. Ah, não gostei dessa ferramenta aqui de automação de recrutamento e seleção, vou trocar por outra. Troca, o banco de dados é seu, sabe? Sim. Então, assim, não pode ter medo também de errar na primeira escolha. Não significa que ele vai fazer isso de uma maneira desleixada, né? Sem capricho, né? Ele precisa fazer isso com todo capricho. Ele tem um monte de gente para assessorar ele, tem as empresas de consultoria, tem a área de TI que vai ajudar muito ele a decidir qual é a melhor ferramenta, mas ele precisa partir para um RH tecnológico hoje. Sim. Se ele não tem ainda, deveria ter começado ontem. Sim. O público interno dele vai assistir filme e coloca Netflix. Vai entrar no rádio e escuta Spotify ali no Bluetooth, né? Qualquer coisa que ele for fazer, ele está utilizando tecnologia. Vai pedir comida, utiliza o celular. Só o meu processo de RH, que não vai ser digital, na hora que eu vou lá para minha empresa, só o meu olerite que ainda chega de maneira analógica, né? Eu quero consultar as horas extras que eu fiz eventualmente, ali eu não consigo consultar. Eu vou abrir uma vaga dentro da minha área, eu preciso ir lá formalizar isso num papel, assinar, abrir, receber os currículos em papel, né, conferir ali. Então, quer dizer, tudo que eu faço é tecnológico. Por que, né, que não o RH? Por que não os processos das empresas? Né? Exatamente. Enfim, de novo a gente fica olhando para algo atual contra uma ação, uma prática de 30 anos atrás, como a gente já falou aqui, enfim, não sei em que podcast, mas a gente falou isso em algum momento aqui, né? Mas essas questões todas, né, o RH precisa levar em conta e ele precisa ser tecnológico, ele precisa abandonar tudo aquilo que é analógico na vida dele, para ele poder ganhar produtividade e ele, enfim, ser mais eficiente, ser até mais querido pela organização, né? Sim. E isso, assim, os outros gestores, que são gestores de pessoa, como a gente já falou aqui, precisam ajudar ele nesse sentido. Até cobrar mais. Falar, manda um negócio, pelo amor de Deus, não aguento mais ficar fazendo esse recrutamento e seleção em papel aqui. É verdade, é verdade. Pessoal, muito bacana. Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Dimas, muito obrigado aí pela contribuição de sempre. É muito satisfatório a gente bater esse papo. Espero que a gente se encontre no próximo podcast. Um grande abraço para vocês, pessoal. Até a próxima.